De negona, hahaha. Negona, negona, negona. Falo como negona, ando como negona, danço como negona, rio como negona, me mexo que nem negona. Eu amo ser negona. Negona, negona, negona. Falo como negona, ando como negona, danço como negona. Fala, mulherada, sejam muito bem-vindas à primeira temporada do podcast Vozes Femininas. Todas as quartas-feiras estaremos discutindo sobre negritude, feminilidade, espiritualidade, ancestralidade e saúde feminina. Eu sou Micaele da Mata e hoje estou aqui com minhas companheiras de equipe. Olá, bom dia. Sou Rafaela Sampaio, tenho 29 anos, mãe solteira, candomblessista e periférica. Jaciara Lima, sou mãe solteira no momento, fui candomblessista, hoje sou espiritualista, porque hoje eu vejo que as coisas têm que ser mais ampliadas, a gente tem várias coisas que a gente pode se espelhar. Então eu virei espiritualista universal. Tenho 48 anos e vivo sobre terapia, faço visões holísticas, é a minha missão. Sou Vânia, sou católica, não praticante, acredito em todas as religiões, tenho uma filha, sou casada, é isso. E nesse primeiro episódio a gente vai discutir sobre intolerância religiosa. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como é a sua relação com a religião? Bom, eu de nascimento eu sou católica, né? Fui criada na igreja católica, fiz os primeiros passos, batismo, primeira comunhão, mas no decorrer, né, da vida eu me identifiquei e hoje eu pertenço ao candomblé. Eu, desde pequena, sempre gostei do ocultismo, né? Então eu sempre fui apaixonada pelo oculto, pela espiritualidade. E aí, primeiro momento, eu me abracei ao candomblé, porque era onde eu me sentia viva, onde eu sentia meu corpo pulsar. Depois que a minha mãe de santo faleceu, aí eu dei um tempo, e aí eu passei a estudar sobre espiritualidade como um todo. Por isso que eu virei espiritualista universal. Eu sou católica, né? Fui criada desde pequena no catolicismo, indo para a igreja. Tento botar minha filha no mesmo ritmo, mas as adolescentes de hoje sabem como é, né? É difícil ir acordar cedo, que nem a gente teve uma criação de pequena. Fui criada só por meu pai. Depois dos 12 anos encontrei minha mãe. E sou aberta para conhecer tanto hoje o candomblé, né? Um pouco a fundo, quanto o espiritualismo. E tô aqui pra gente bater um papo. Então vamos para a segunda pergunta. Você já presenciou ou vivenciou intolerância religiosa? Vamos começar do contrário. Bom, eu sim presenciei. Uma vez eu fui parada na rua por um cristão que virou para mim e disse: olha, você não tem Deus porque eu sou católica. Isso não existe em momento nenhum. Deus está presente em tudo que é lugar. Deus está presente tanto no candomblé, quanto no catolicismo, quanto no espiritualismo. Deus é universal. Ele não tem uma religião definitiva, né? Então, ele é universal. Ele é para todos. Não importa quem seja, se é branco, se é preto, se é marrom, se é cinza, sabe? Então, assim, eu acabei batendo boca com ele, mas mostrei para ele que sim, que eu tenho Deus, e eu sei o quanto eu tenho Deus, porque eu descobri isso da pior forma possível. Mas foi maravilhoso e temos Deus. Não importa o que aconteça, ele sabe, ele segue a linha, a gente que entorta, mas a linha dele é certa. Com certeza. Eu sofri, sim, foi através de um namorado, que ele pediu para escolher entre ele e a minha religião. Nossa. Pois é. Aí eu cheguei para ele e falei o seguinte: primeiro eu me escolho. Segundo, eu escolho a minha religião. Por quê? Porque pode ser que a gente dê certo, pode ser que a gente não dê certo, mas a minha religião e o meu eu é comigo. Então, é por lá.
Bom, graças a meu pai Lemba, eu nunca vivenciei uma situação de intolerância religiosa, mas eu já presenciei. Quando nova, eu ainda não fazia parte do candomblé, mas eu sempre gostei muito, né, das vestimentas, das danças, das músicas em si. E eu trabalhava, eu lembro como se fosse hoje, já tem 8 anos que isso aconteceu, mas eu lembro como se fosse ontem. Eu trabalhava numa loja de roupa, e tinha um estagiário, assim como eu, que ele era do candomblé. E ele estava no processo iniciático, então ele seguia, né, a questão da vestimenta, ele ia trabalhar com alguns indumentárias, né, da religião para quem está iniciando. E a gente tinha uma moça que ela era caixa, e a mulher era aquelas evangélicas, fervorosas, e toda vez ela soltava uma piada, toda vez, eu olhava para ele e falava assim, velho, você não vai falar nada? Ele passou, e teve um dia que eu acordei, eu tava de um humor tão bom, já tinha discutido em casa, cheguei de pá virada no trabalho, era uma sexta-feira, ele de branco, aí ela olhou assim, ela fez assim, ela lá veio o macumbeiro. Eu olhei pra cara dela, não falei nada. Aí quando pensou que não, aí vem ela de novo, ela um ser desse não pode nem dizer que conhece Deus. Aí eu olhei pra cara dela assim, eu respirei fundo, olhei pra ele, olhei pra ela de novo, eu falei, vem cá, qual é o seu problema com a religião em si? Ela não pode nem chamar isso de religião. Eu falei, como assim? Explique melhor, porque eu ainda não entendi. Aí ela começou a falar algumas coisas que eu prefiro nem mencionar, e ele tava lá, ouvindo tudo que ela estava falando. E aí ela contou, né, a questão que ela passou, que tentando justificar o preconceito dela. E isso não tem justificativa. E aí eu comecei a discutir com ela. E aí um estagiário também veio tentar intervir, aí ele pedindo para me acalmar, e eu falei assim, tô quieta na minha, e ela que vem instigar. E aí discutimos, a loja estava cheia, foi um fuzuê. Eu me afastei, quando eu me afastei, depois eu falei, meu Deus, eu vou ser demitida hoje. Quando foi no outro dia, fui para casa, quando eu cheguei no trabalho, ela estava um amor, chegou, veio, pediu desculpa para mim. Aí eu falei, não, você tem que pedir desculpa a ele, porque é ele que você tá ofendendo desde o dia que ele chegou aqui. Aí ela foi lá, pediu desculpa, e nunca mais na vida essa mulher falou sobre a questão da religião. Mas que foi difícil de engolir, foi. Mas você já era candomblessista? Não era. E isso, um menino até questionou, ela falou, nossa, você tá defendendo de uma forma como se você fosse. Eu falei assim, não preciso ser para me incomodar com isso. Era justamente o que eu ia falar agora. A gente defende o outro como se fosse com a gente. Porque, assim, é uma ofensa que é basicamente ruim de se lidar. Entende? Na minha visão. Então, vamos passar para a próxima pergunta. Já pegando o gancho aqui, enquanto mulheres negras, né, que estamos presentes, enquanto mulher e uma mulher negra, qual que é a importância de cuidar da sua espiritualidade? Justamente é o que eu falo em relação ao espiritualismo, porque você vê o universo como um todo, você passa a agradecer pela luz que te ilumina, pelo ar que você respira, porque tudo é vivo, tudo emana energia, vitalidade. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente percebe que somos um nada. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Então, por que eu vou magoar, machucar, humilhar o meu próximo? Então, isso é importante, que as pessoas percebam que a religião é algo pessoal, não é que você tem que impor ao outro. Com certeza, você disse tudo. Eu acho que também em relação à espiritualidade, a gente que somos parte de uma minoria, né? É importante cuidar do nosso espiritual, já que somos expostos a diversas violências, assim, no decorrer do dia. Então, a gente cuidar de si, ter momentos mais introspectivos também. Então, a espiritualidade consegue chegar nesse espaço, né, nesse lugar, quando a gente está afetado com algum tipo de violência, com algum tipo de microagressão, que nem sempre tem uma pessoa como você para, né, tá ali defendendo, ou, né, tomar a frente. Acho que cuidar do nosso espírito mesmo, da nossa alma, é importante justamente para isso, para nos fortalecer também de dentro para fora, né? O assunto intolerância, né? Se a gente passar aqui, tiver mais tempo, a gente vai falando, porque de tantas situações, de tantos monumentos que são vandalizados, a Pedra de Xangô, por exemplo, ele diariamente é pichado. Diariamente. Né? Então, intolerância religiosa é um assunto que precisa ser bem conversado
desmistificar algumas questões de religião, né? Porque Sim. tudo parte da questão do preconceito, que é um conceito sem ter conhecimento. E isso é muito prejudicial. E graças a Deus, hoje tem enquadrado como crime, né? Então, intolerância Então, eu ia religiosa falar é justamente. crime. Bom, e no próximo episódio, vamos falar sobre o padrão de beleza impostos às mulheres negras na nossa sociedade. A conversa foi ótima. Muito obrigada por estarem com a gente e esperamos vocês no próximo debate, na próxima discussão. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, até a próxima.